internet era legal porque a gente conversava com as pessoas, tinha MSN no celular. Eu tava, tipo, sempre online no MSN, inclusive na hora da escola. Só que isso não era um ponto positivo. Não, porque ninguém tava. Todo mundo tava na escola. Lembra quando a internet era um lugar? Se você desligasse o computador, aquele mundo virtual desapareceria. Ficaria contido num canto da sala de estar, esperando você voltar. O que mudou? Hoje é o dia 3. Ontem foi o primeiro dia completo que eu fiquei com esse celularzinho. E ontem, no final da tarde, à noite, foi um pessoal da Vivo para instalar um ponto novo. Eles acabaram deixando a gente sem Wi-Fi e sem TV também. Não tinha nem a opção de assistir alguma coisa, ou até eu tava querendo trabalhar um pouco, mexer em algumas coisas com o ChatGPT e tal. Não tinha nem como fazer isso no computador. Então acabou que realmente deu para ter uma noção um pouco maior de quão profundo é esse vício do celular e quanto, assim, você não ter a opção de fazer alguma coisa é muito diferente de você ter a opção e decidir não fazer. Mas acabou sendo bom. Eu acabei lendo bastante, estou lendo muito esses dias. Outra coisa que eu estou reparando também é que parece que, assim, por um lado eu estou muito mais conectado comigo mesmo. Vem muitas lembranças de coisas do passado. Eu não sei dizer se é meio que uma nostalgia, porque eu fico lembrando, assim, de momentos em que a vida era diferente mesmo, assim, quando eu era adolescente, no começo da faculdade, que ainda a internet não era uma coisa tão onipresente, né? Então eu fico lembrando alguns momentos assim, veio meio que uns déjà vus, assim, uma nostalgia. E ao mesmo tempo também, sabe aquela coisa que a gente vê em alguns lugares, assim, o pessoal falando que antigamente a internet era um lugar, porque você precisava chegar em casa e ir naquele seu computador desktop que ficava parado no meio da sala ou no seu quarto, sei lá, mas era um lugar fixo e você só tinha acesso a ela ali. E eu tô meio que sentindo isso de novo. Porque realmente você não ter essa onipresença da internet, você não estar conectado o tempo inteiro, você não entrar no banheiro e ter isso, é muito diferente, cara. É muito diferente. Você ter que ir no banheiro e levar um livro, ou uma revista, ou nada, e ficar só pensando, é completamente diferente. Então eu tô achando muito interessante essa experiência até agora. Tô combinando aqui com meu amigo como almoçar. E eu tinha pedido para ele chamar outros amigos nossos, né? Não sei se ele vai chamar mesmo ou se não vai rolar, mas vamos descobrir. E, assim, uma coisa interessante, qualquer situação que alguém te chama para fazer alguma coisa é muito mais interessante quando você não tem o celular. E é muito louco isso. É engraçado que você precisa ser muito mais intencional, né? Porque é muito mais difícil de você escrever alguma coisa nesse tecladinho aqui. Você acaba sendo mais efetivo, né, para falar. Estou mandando um SMS para o meu amigo. E aí agora mandei aqui também, né, falando do horário, né, 12:30. E cara, é muito engraçado. Porque a gente está tão acostumado com a onipresença de ser muito fácil de comunicar com as pessoas. Então você tem que pensar um pouco mais, né? Você tem que ser mais intencional no que você fala e no que você combina com as pessoas. E mesmo o tempo parece que está passando mais devagar. Então é muito interessante. Eba! Colonização da mente, pelos pensamentos, como que é? É uma das memórias que eu tenho de criança. Obrigado. Então, mano, esse negócio de você ter um tempo de ócio, assim, realmente não pensar. Eu tava te falando, né, minha memória de criança era deitado ou no sofá ou no chão, no tapete, olhando pro teto e me imaginando andando no teto. E ao mesmo tempo, né, me enxergava andando no teto e me imaginava como seria eu andando ali no teto, passando por aqueles lugares, passando pelo corredor, saindo pela porta. E eu penso que hoje em dia
acho que essa experiência não existe, né? Porque você não tá olhando pro teto, tem um celular na frente. Então, você sabe que eu senti... Lógico, ontem foi o primeiro dia completo, né? Que eu acordei e já tava sem. E eu senti que eu sonhei muito mais. É. Acho que só de você não ter tantas imagens sendo jogadas no seu subconsciente, meio que seu cérebro já volta a querer formar as próprias imagens. Talvez sobre energia mental pra isso, né? Então, aí hoje agora, quando eu tava te esperando, eu fiquei pensando, tipo, normalmente a pessoa pega e fica olhando o celular, será que ele mandou mensagem? Se não, ia ficar olhando um monte de aplicativo. É meio que uma ansiedade que... impaciente também. Sabe? Tipo, você não pode esperar 5 minutos sem fazer nada. É, então, um negócio que coloniza toda partezinha, assim, né, do dia, cada espera. E você acha que você precisa... Tipo, meio que tudo é urgente, mas no fundo, praticamente nada é urgente, mano. Ontem tava sem internet em casa também. Foram os caras da Vivo lá e fizeram merda. Não tinha nem TV nem internet, então realmente à noite não tinha o que fazer nesse sentido. Legal. Daí sabe outra coisa que é louco? Muitas vezes a gente fica com preguiça de sair, né? Dá desculpa pra não ir. Só que meio que as coisas estavam muito mais tentadoras se alguém me chamasse pra fazer alguma coisa, tá ligado? Porque não tava fazendo nada mesmo. Totalmente teria dado um rolê se aparecesse. E muitos dias, mano, a gente fica em casa e mia as coisas à toa, pra não fazer nada, pra ficar no celular. Impressionante essa sua bacia aí. Bonita, né? Quer alguma coisa? Não, tô suave. Vai um atumzinho aí. Pega aí. Na moral. Acho que também a gente era muito criativo na escola porque a gente tinha muito tempo de tédio, né? Às vezes uma aula meio merda, ficava viajando. A internet era legal. Na moral? Pega aí. A internet era legal porque a gente conversava com as pessoas. Eu lembro que eu tinha um plano mágico, assim, que era ridículo. Não pagava nada e tinha internet, eu tinha MSN no celular. Então eu tava, tipo, sempre online no MSN, inclusive na hora da escola. Só que isso não era um ponto positivo. Não, porque ninguém tava, né? Todo mundo tava na escola. Então a rede social na época era social, né? Então, é aquele negócio que a gente já falou também. Não é que é nostalgia, mas realmente era melhor. Sim. Sabe o que eu imaginei agora? Voltar no tempo. Chegar lá no cara que inventou o ICQ e como chama? Sussurrar na orelha dele. Faz um feed. E aí, tipo, acelerar completamente. Aceleracionista. Não, mas acho que foi bom a gente ter conseguido viver um pouco não conectado. Tendo tempo pra ficar desenhando, escrevendo coisas aleatórias na aula. As crianças agora estão podendo fazer isso, né, Coco? Agora proibiram o celular, né? Tá voltando várias... Não, mas acho que fizeram bem. Nossa, que delícia que isso aqui. Mano, isso é muito bom. Curtiu esse macarrão aí? Não, mano. A gente até esquece às vezes
quão a gente usa ele em certas coisas, né? Então, eu baixei aqui a plataforma do imposto de renda para poder fazer minha declaração. Só que aí você precisa entrar nos seus bancos, né, para pegar aquele documento deles que tem os dados que você precisa para fazer a declaração. Só que aí chegando lá, o meu banco está pedindo para eu escanear um QR Code com o celular e para eu colocar um código que o aplicativo do banco dá. Só que como que você vai fazer isso sem celular? E aí eles te dão opções. Tem aqui outras possibilidades se você clicar. E aí você pode ou ligar para o banco ou você pode ir numa agência. Ou seja, assim, são duas coisas muito inconvenientes para quem está acostumado a simplesmente... Se eu tivesse com o meu celular, eu entraria no aplicativo, teria um lugar lá para clicar, eu clicaria lá, talvez colocasse a senha e ia receber isso no meu e-mail. Se não, eu preciso ou ligar para os caras, que vocês sabem como que é, né? Ligar para qualquer serviço é horrível, demora, tem que ficar falando 1000 vezes um monte de dados. Ou eu teria que ir numa agência física, sendo que eles fecharam a maioria das agências, né? Então também não sei nem onde que seria essa agência. Então você vê como tem várias coisinhas que a gente nem se dá conta, mas que a gente acaba usando o celular. Então realmente ele acaba sendo mal necessário hoje em dia. Realmente muita coisa é muito mais fácil com ele. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender como fazer o uso efetivo dele, né, para que a gente possa usar os benefícios sem ter tanto malefício de ficar perdendo tempo à toa. Hoje é só o segundo dia completo, né, que eu tô com o celularzinho, mas já tô achando muito legal. Já tô achando que eu vou acabar adotando isso assim depois, sabe, nem que sejam só alguns dias por semana, sei lá, ficar no final de semana sem, não sei o que eu vou fazer ainda, mas com certeza vai ser diferente. E é legal que eu tô anotando tudo, né? Eu tenho uma certa obsessão por anotar as coisas. Inclusive, de certa forma, gravar isso é uma forma de anotar. Acho que vai ficar bem legal, vai ser um negócio até meio científico. Meio não, né? É um negócio científico, enfim. A internet ainda é um lugar. O problema é que a gente leva esse lugar com a gente o tempo todo. Se não fosse esse supercomputador no seu bolso, você não precisaria estar conectado com todo mundo o tempo todo, saber todas as informações. Quais será que serão os próximos perrengues no nosso experimento científico? Será que meu Wi-Fi vai voltar para eu poder pelo menos usar a internet em casa? Descubra isso tudo e muito mais no próximo episódio de Modo Avião.